40 minutos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Chegamos agora aqui no momento em que nós iremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. A nossa irmã Rafaela Souza, a nossa irmã Gilva Oliveira. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. A palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, capítulo 9, do versículo 12 ao versículo 17. Você que quer uma palavra da parte do Senhor, deixa seu amém, para que você receba a palavra em nome de Jesus. Nosso irmão Sidney, bom dia para você, obrigado pela sua participação. Livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 12 ao versículo 17. Deus tem uma palavra para você nessa manhã de hoje. A palavra de Deus nos diz nessa manhã de hoje: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. E ele respondeu: dei-lhes vocês algo para o comer. E eles disseram: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda a multidão. E ali estavam cerca de 5.000 homens, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Glória a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem muito conhecida, que fala sobre a multiplicação, né? Multiplicação do pão. O tema dessa ministração é o princípio da multiplicação. Glória a Deus. O que acontece quando trazemos e entregamos os nossos recursos a Deus em primeiro lugar? Ele multiplica. Porque tudo que for levado a Deus, primeiro em adoração, será multiplicado. Sendo assim, a partir desse texto que nós lemos, que lições nós podemos aprender com Jesus sobre multiplicação? Quais são os princípios da multiplicação que ele nos ensina através dessa experiência com os seus discípulos e a multiplicação? O primeiro princípio que nós aprendemos é algo que precisa ser abençoado antes que nós possamos multiplicar. No versículo 16, a Bíblia diz que tomamos os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e o partiu, e em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. A Bíblia nos diz no livro de Romanos, no capítulo 11, do versículo 16, que pois esse primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus,
Isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a ele. E se essas raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. O segundo princípio da multiplicação é que somente o que é dado pode se multiplicar. Porque no versículo 16 a Bíblia diz que em seguida entregou aos discípulos para que servissem o povo. Porque você não pode comer aquilo que Deus quer usar para realizar o milagre da multiplicação. O segundo princípio da multiplicação é que os recursos financeiros, acima e além do dízimo, nós devemos ser compartilhados se nós quisermos que eles multipliquem. Porque a Bíblia nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, que quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas aquele que é avarento acaba perdendo tudo. O terceiro princípio da multiplicação é que nós colocamos a nossa vida em ordem para que aconteça a multiplicação. No livro de Lucas, no capítulo 14, do capítulo 9, versículo 14 e 15, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos assentar em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Então o milagre da multiplicação ele só acontece quando nós obedecemos à voz de Deus e nós vivemos de acordo com as suas instruções. Porque muitos desejam o milagre da multiplicação, mas têm falhado em seguir os princípios que precedem o milagre. Então suas finanças precisam estar em ordem. Você precisa ser um bom mordomo, você precisa ser honesto e íntegro, e você precisa ser merecedor do milagre da multiplicação. Porque Deus ele não pode abençoar aquilo que a palavra condena. Pois bem, para a gente resumir aqui, irmãos, pessoas honestas roubam a Deus, mas vocês me roubam dia após dia. Vocês me perguntam: e como tens roubado? E eu respondo: isso é Deus falando, viu, gente? Não é eu, não. E como tens me roubado? E Jesus ele responde nos dízimos e nas ofertas, e é desta forma: e vocês estão debaixo da maldição, e todos vocês, porque estão me roubando. Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa, e ponham-me à prova e vejam se não vou abrir o próprio céu para vocês e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. No que depender de mim, vou defender vocês contra os saqueadores e proteger os seus campos e hortas contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos Exércitos. Então vocês serão aclamados como o povo mais feliz. Vamos experimentar o que é ser um país que sabe o que é graça. O Senhor dos Exércitos está dizendo isso no livro de Malaquias, no capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Então, no episódio da multiplicação dos pães e peixes, o resultado foi satisfação e foi abundância. Porque a palavra diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então você pode fazer, Deus pode fazer os nossos recursos financeiros irem além do que jamais nós podemos fazer. Com eles, se expandissem por meio da nossa própria inteligência ou diligência. Não estamos aqui pregando teologia da prosperidade, mas nós cremos que Deus quer que os nossos recursos financeiros sejam abençoados
e sejam multiplicados. Mas é vital entender, irmãos, que jamais nós veremos a multiplicação das nossas finanças até que nós entendemos esses 3 princípios bíblicos. Nós devemos entregar ao Senhor primeiro, para que as nossas finanças sejam abençoadas. Nós devemos entregar mais e além dos nossos dízimos, porque somente aquilo que é compartilhado pode ser multiplicado. E nós devemos colocar a nossa vida em ordem para que a multiplicação possa acontecer. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa manhã de hoje, em nome de Jesus.